pessoal. Sejam bem-vindos ao HR Executive Talks. Hoje nós vamos falar bastante sobre IA, né, principalmente voltada para RH. E a ideia aqui é conectar todo o mercado e todo o nosso público com as principais tendências e as transformações que nós temos no universo de RH. Tá? Bom, no episódio de hoje a gente vai explorar bastante, como eu falei, sobre inteligência artificial e também como que essa tecnologia está transformando a produtividade no RH com visões estratégicas das duas gigantes globais, IBM e Accenture. Conosco hoje temos Vanessa Toledo, Senior Manager da prática de Talent and Organization da Accenture Brasil, com forte experiência em projetos de transformação de RH e agora lidera o tema de Data e AI para habilitar soluções para RH. Uau! Imagina o desafio. Sim, obrigada aqui. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica. Obrigado pela presença. E também aqui o nosso convidado especial, Rodrigo Souto, que após 6 anos liderando RH em mais de 90 países, entre Singapura e Dubai, voltou para o Brasil para liderar o RH para a IBM Consult na América Latina e agora atualmente lidera o RH na IBM Brasil. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela presença. Obrigado, Bruno. Vai ser um prazer estar conversando com você. A Vanessa aqui vai ser ótimo. Então vamos bater um papo aqui que vai ser bem legal. A gente vai falar um pouquinho de transformação digital e culturas. Você teve uma perspectiva única liderando transformações de RH e culturas tão distintas, né? Porque foram, 90 países, né? É muita coisa. Ásia, Oriente Médio, América Latina, como diferentes culturas organizacionais reagem à adoção de novas tecnologias no RH? É bem interessante. Inclusive, ontem eu estava num evento e no final do evento uma pessoa me fez essa mesma pergunta, né? Ela me perguntou como é que era esse tema de diferentes culturas, né? E assim, eu vou fazer uma generalização, porque eu vejo que você tem um monte de variáveis, né? Então, você tem uma variável, por exemplo, geracional, da própria cultura da empresa, da cultura da região, do país, né? Mas quando você olha, por exemplo, uma cultura mais regional de país, por exemplo, na Ásia, eu via muito uma cultura de pegar a tecnologia, testar, vamos fazer. Isso muito impulsionado também pelos governos também locais, que tem uma agenda de tecnologia muito forte, né? Então, esse era um tema aqui na Ásia, eu vi isso de uma maneira bem forte. No Oriente Médio, né, principalmente ali região de Dubai, o governo também, né, ele é muito pró-tecnologia e é interessante, tanto quando eu olho Singapura, né, onde eu morei, e Dubai também, pelo fato de você saber que você vai ter uma escassez de algum produto que você tem, que é uma riqueza do país, ele vai sumir com o tempo, faz com que você comece a olhar outras coisas, e a tecnologia embarcada faz com que você tenha mais oportunidades em várias indústrias, não é somente em tecnologia, em indústria bancária, indústria de telecom. Então, são 2 lugares que se tornaram hubs, né, de tecnologia. E também lá no Oriente Médio tem muito esse tema de relação, né? Então, você tem que ter muito cuidado quando vai implementar com as relações interpessoais. Então, não dá para fazer um top-down assim. Você tem que ter muito esse papo, conversa com as pessoas para você poder, colocar novas tecnologias, né, e vender, né, o que essa tecnologia vai fazer de bom para aquela empresa, né, para aquela região. Na América Latina, eu acho também é interessante, porque a gente tem, principalmente na parte privada, aqui eu vejo hoje, por exemplo, na parte de RH, você tem um monte de HR Techs aqui, você tem acho que Uhum. mais de 1000 HR Techs no Brasil, você vê muita empresa fazendo muita coisa legal, apesar de que a gente tem, assim, uma disparidade muito grande, no acesso à tecnologia que a gente tem aqui nos diversos países da América Latina, né. Então eu vejo, é diferente, Uhum. mas ao mesmo tempo eu vejo que como as pessoas precisam mais da tecnologia e elas estão mais abertas a testar, então eu vejo hoje as culturas bem abertas, assim, a esse tema de mudança de tecnologia. Que legal. E você vê muita discrepância, assim, entre as culturas, uma discrepância, assim, porque o Brasil, historicamente falando, e principalmente recentemente, é o que adota uma tecnologia mais fácil, né? Sim, aqui quando eu voltei em 2020, eu fiquei
Muito feliz quando eu voltei em ver a tecnologia, como a gente estava usando para várias coisas aqui. Então, não somente a parte de RH também, a gente acha que no Brasil a gente vai estar muito atrás de outros países, né? Na parte de tecnologia e aí falando um pouco de RH, e a gente aqui está basicamente igual a outros lugares do mundo. Uma diferença que eu vejo aqui, quando eu vou comparar um pouco com Singapura. Singapura, você já sai da universidade, na universidade já tem lá uma salinha, um espaço para você criar sua startup, para você testar. O governo estimula que executivos de empresas vão ser mentores dessas companhias, eles têm subsídio do governo, né, para testar ideias que sejam aplicadas depois localmente. Então lá você tem um ecossistema que te empurra isso de uma maneira mais fácil. Aqui no Brasil, apesar da gente não ter essa mesma logística, vamos dizer assim, você tem muita criatividade, você tem muito, assim, a nossa tecnologia aqui, você vê a parte de banco, um monte de coisa que a gente tem hoje na parte de telefonia, por exemplo, a gente está no mesmo patamar de outros lugares do mundo. Então, eu vejo, o Brasil realmente tem essa abertura, ela não é tão, vamos dizer assim, a gente ainda briga muito, né, como que vai implementar, como que vai fazer, né, quando você olha as diferentes esferas governamentais, a iniciativa privada, mas quando eu olho a gente fazendo aqui, isso não para, isso não é um inibidor da gente deixar de fazer as coisas aqui, de mudanças e propor mudanças tecnológicas aqui. Sem dúvida. E o Brasil tem muita coisa boa, né? O Tem, Brasil nossa, tem gente, muita coisa tem legal. muita coisa boa aqui. E aí, quando a gente olha na parte, mais uma vez, você olhando na parte de. É o que eu falei, pô, tem mais de 1.000 HR Techs aqui no Brasil. Então, você olha que quase todo o ecossistema de RH, você tem alguém que pode te ajudar, por exemplo, a sair do ponto A para o ponto B. E é uma coisa que a gente acha, não, mas eu tenho que trazer lá de fora, eu tenho que trazer, não. Quando você vai num evento fora do Brasil, ou quando você escuta colegas que foram num evento, e você pergunta, como é que está o Brasil? A gente está hoje mesmo patamar de lugares que a gente diz que são mais desenvolvidos do que a gente. Olha só que E é bacana. muito interessante também que, mesmo que as startups não tenham a solução, elas estão muito próximas para criar junto com você, né? Então, eles estão dispostos a investir e também a pensar ali fora da caixa, né, para poder se adaptar, né? Então, é uma cultura muito interessante desse ponto de vista. E até de ecossistemas. Então, por exemplo, nós trabalhamos em grandes multinacionais, a gente está no ecossistema também fomentando para que empresas do Brasil, que todo o nosso ecossistema possa se desenvolver e avançar no mesmo patamar de outros países do mundo. O papel da startup, ele é super importante, né? Porque ele traz uma ruptura muito grande. Nós vimos isso principalmente na pandemia, né? Que ficou muito, muito evidente. E, Vanessa, na Accenture vocês assessoram empresas, né? Em transformações digitais. Quais são os padrões culturais que vocês observam, né? Na resistência ou na aceitação de automação no RH? Esse para mim é um pouco contraditório, né? Porque o RH, na sua essência, é mais voltado a pessoas, né? E principalmente em como não só desenvolver, mas preservar. E aí nós estamos falando de automações no RH. Sim, perfeito. Boa pergunta, Bruno. Quando a gente fala aqui em cultura, cultura, em primeiro lugar, é o que viabiliza a estratégia da empresa. Então, na prática, é o que a gente faz, o que a gente diz, como a gente se comporta no dia a dia. Né? E o papel da liderança, quando a gente fala do tema de cultura, ele é extremamente essencial. Né? Uma pesquisa que a Accenture fez, né, globalmente, e foi há uns 2 meses atrás, trouxe alguns dados interessantes. Trouxe que apenas 20% dos líderes acreditam que têm mindsets e comportamentos para apoiar transformações. Mesmo tendo 82% acreditando que tem estrutura e processo adequado. Então, o que acontece, né? Por que não se sentem preparados? Que comportamentos deveriam ter esses líderes, né? Então, posso listar alguns deles aqui, né? Mas, primeiro ponto aqui, o mais importante, eu acho que é a forma de comunicar e pensar sobre a estratégia, né? Que muitos trazem, logo na mente, quando vai falar de automação, de inteligência artificial, primeira coisa que os líderes falam é com relação à redução. Né? E fala de eficiência, pensando no ponto de vista apenas de cortar custos. Né?
quando a gente vê que é muito mais do que somente olhar eficiência, né? A gente está falando aqui de experiência, né? A gente está falando aqui de trazer formas de trabalhar mais rápidas e mais inteligentes que vão facilitar o seu dia para te liberar tempo para fazer outras coisas. Então, como que esses líderes, né, estão se comunicando, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto a gente tem aqui também, né, a questão de autonomia e aprendizagem contínua e o medo, né? Então, lideranças que incentivam a aprendizagem contínua, né? E até agora surgiu uma nova expressão que é a coaprendizagem, né? A gente fala que a gente aprende e, ao mesmo tempo, né, os agentes estão aprendendo com a gente também, né? Então, esse novo termo de coaprendizagem, né? O quanto que os líderes estão incentivando os seus times a não terem medo de testar, de criar coisas novas, de debater, né? Então, você tem uma diferença ali muito de cultura também de empresas que são mais tradicionais e empresas que são mais inovadoras. As que são mais inovadoras, você já vê a formação de squads, já vê ali, né, a prototipagem, já vê um raciocínio mais rápido para pensar nas soluções, enquanto que as tradicionais ainda tem aquela questão de hierarquia, medo de tomada de decisão, que eu não sei o que o meu chefe vai pensar, se ele vai deixar, e se der errado, o que vai acontecer comigo, né? Então, tudo isso diz com relação a comportamentos, né? Então, o RH aqui, ele tem que ser o precursor em desafiar realmente a cultura atual para poder fazer uma transformação de forma organizada. Eu acho que você trouxe algumas coisas que são super importantes, né? Então, a cultura para mim é o principal, né? Porque como que você vai trazer um processo de inovação se a cultura não fala sobre isso, né? Se você não tem esse drive dentro da cultura. E como que você vai falar também de uma cultura de inovação e se você também tem uma cultura que você não permite o erro ou não tem tolerância a erro, né? Porque inovar não tem como você ter 100% de certeza que aquilo vai dar certo, né? Uma assertividade. Exato. Então... E além disso também, né, o quanto mais você envolve times multidisciplinares, mais você expande o conhecimento, né? Então, a colaboração é um outro comportamento que é muito bem visto, né, e bem utilizado para as empresas que se põem à frente, né, quando a gente fala de inovação. Então, são temas que, quando a gente para avaliar e entra, né, enquanto consultoria, para fazer um assessment, para entender, né, qual a maturidade que você está nesse momento para você poder automatizar os seus processos, primeira coisa que a gente observa é a cultura. Né? Então, a cultura diz muito de onde você está para onde você quer chegar. Né? A distância ali ela é muito visível, né? Dependendo de como você vê o comportamento dos seus times. É verdade. E cultura são pessoas, né? São pessoas. É engraçado porque eu já vi empresas do mesmo segmento que fazem exatamente a mesma coisa, mas com culturas totalmente diferentes. E as culturas vão se adaptando também ao... A Vanessa comentou, por exemplo, de ser tolerante ao erro, né? Para quando você está implementando uma nova tecnologia, novas maneiras de trabalhar, você tem que ter isso. Você tem que ter uma cultura que aceite isso, uma cultura que vai aceitar que você vai errar, que você vai ter... Se a gente não aceitasse, por exemplo, o erro, a gente tem trabalhado com inteligência artificial em RH na IBM desde 2017. A gente teria parado em 2017. Primeira vez que a gente começou a usar inteligência artificial no chatbot, a gente teve um NPS negativo. Se a companhia não desse o apoio para a gente ir para frente, a gente teria parado ali. A gente não estaria no estágio que a gente está hoje. Mas isso é muito... E as culturas, realmente elas vão mudando, vão se adaptando. E a gente vê... Eu acho que é uma coisa que é legal, as culturas mais abertas, assim, eu acho que se você toca as lideranças, elas têm muito a se desenvolver, né? Tem muito ainda a fazer... a apoiar, né, os times nesse novo momento. Mas é uma baita oportunidade para o RH chegar e liderar isso. E aí eu comento, mas qual é a área da empresa que deveria estar implementando RH primeiro? RH. Porque se RH faz, e RH como, entre aspas, está um dono da cultura, ou um grande fiscal da cultura, as outras áreas vão fazer igual. Elas se sentem mais confortáveis, né, acredito eu, porque é uma área de pessoas que tá ali, né, ditando a constância do negócio. E, Rodrigo, essa pergunta aqui também eu acho que fala muito sobre cultura, né? Considerando sua experiência em M&A e transformações, quais foram os principais desafios tecnológicos que você enfrentou
ao integrar processos de RH em diferentes culturas? Acho que o grande desafio era o desnível tecnológico entre as empresas. Então, pelo fato da gente, na IBM, a gente tem bastante investimento em tecnologia, né? Então, a gente, por exemplo, a gente faz People Analytics em RH desde o início dos anos 2000, por exemplo. Então, quando a gente estava fazendo essa integração, então a gente via que a gente estava muito na frente do que da empresa que a gente estava integrando, que a gente estava trazendo. Então, o que a gente tentava fazer era, ok, como que eu faço principalmente menos a parte tecnológica, mas a parte de mudança cultural, o change management dessas pessoas para elas entenderem novos processos, novas maneiras de trabalhar, novos sistemas, porque a tecnologia você consegue, como a gente falava, né? Para você trazer um mainframe, um servidor de um lugar para outro, ou você mudar um sistema, isso é relativamente fácil. Você tem investimento, você vai ter uma necessidade de investimento de horas financeira para fazer a mudança, mas mudar a cabeça de uma pessoa demora. E a gente precisa que a pessoa queira mudar. Então, um dos temas que a gente mais investia tempo era justamente na parte da mudança cultural, para que a pessoa aceitasse esse novo modelo tecnológico, essa nova tecnologia que a gente estava levando para essa empresa e que eles estavam sendo integrados na IBM, para que eles pudessem entender, olha, isso aqui vai ser bom para você, isso aqui vai te trazer uma oportunidade. Então, esse para mim era o grande desafio, era menos um desafio na parte de hardware e software, e mais um desafio do usuário final. E como que você muda a cabeça dessa pessoa para um novo modelo de que a gente estava precisando implementar? Com certeza. Sempre eu digo que a parte de tecnologia, de hardware, né? Os especialistas em tecnologia que me desculpem, mas para mim essa é a parte mais fácil, mais difícil realmente a parte das pessoas, né? Que como você faz uma adaptação, comunica corretamente, engaja e faz com que ela mova para um novo objetivo, o desafio realmente muito maior, né? E aqui a Vanessa também passa por isso também, né? E a gente vê que isso não é só no Brasil, Dubai, Singapura, México, Estados Unidos, Filipinas, não, isso é do ser humano. Então, como a Vanessa falou aqui, a parte de tecnológica nessa mudança é a mais tranquila. Eu concordo totalmente assim, né? Eu fico imaginando, por exemplo, uma empresa que está ali operando há 15, 20, 30 anos, que tem pessoas que estão ali há muito tempo, 10, 15, 20 anos ali trabalhando também, aí vai passar por uma fusão, por M&A, cara, uma cultura totalmente diferente, né? E aí você faz essa virada de chave, como que a pessoa, né, de repente, ela vai achar uma referência, né? Ela está acostumada ali durante 15 anos, então uma mudança cultural não é um negócio que é rápida, né? Não. A mudança cultural não tem prazo. A mudança cultural, pelo menos na minha opinião, é uma coisa que exige constância, exige conversa, exige entendimento, exige propósito, não é? De estratégia, né? Exatamente. E você tem que ter a liderança do teu lado. Se você não tiver a liderança do teu lado, aí que a mudança é bem complicada. Vanessa, como que você vê a função do RH perante esse novo contexto de transformação com o aumento do uso da IA nas organizações, nas empresas? Bom, em primeiro lugar, acho que a gente falou bastante aqui, né, no bloco anterior, o RH tem que ser orquestrador da transformação cultural. Então, né, muito bem dito aqui, é ele que tem que ser o protagonista e tem que iniciar e dar o bom exemplo, né? E, na sequência, eu diria que ele também tem que fazer o letramento da organização, né? Então, ensinar a respeito dos novos temas, ensinar a importância da inteligência artificial, ensinar sobre o uso também, né? Então, aqui, uma outra responsabilidade, né? Ele é ser guardião, né? Da ética e da transparência, como a inteligência artificial está sendo utilizada nas decisões. Eu participo de muitos fóruns com executivos de RH, né? Praticamente toda semana. E o que eu tenho reparado? Eu tenho reparado que assim, né? Esse bichinho IA, todo mundo quer, mas ainda não é todo mundo que sabe por onde eu começo, né? E principalmente, como é que eu faço isso daqui agregar valor? Não só para o que eu faço, mas agregar valor para a operação,
né? E o que você comentou é super importante, na minha opinião, por quê? Porque se o RH, ele é a grande área que vai puxar tudo isso dentro da empresa, né? Se ela não tiver bem estruturada, sabendo como utilizar isso, como que ele vai passar isso para frente, Exato. né? E aí a gente tem aqui também a perspectiva de como o RH provém a melhor experiência para o colaborador, né? É. Então, como ele faz o uso da inteligência artificial para facilitar o agendamento de férias, para facilitar e melhorar a experiência do candidato que está procurando por uma Uhum. vaga, né? Quando eu tenho dúvida com relação a políticas e benefícios, eu tenho que ficar abrindo chamado e ficar esperando 2, 3 dias para responder, ou a partir de um chatbot eu já tenho a resposta na hora, É. né? Então, o RH é responsável, em primeiro lugar, por usar a tecnologia a seu favor e melhorar a experiência do colaborador, né? E, a partir disso, trazer o bom exemplo, né, na sua atuação. E, quando a gente fala também de responsabilidade, não podemos nos esquecer aqui da segurança também, né? Então, tem 2 tipos de responsabilidade, um de segurança da informação, então, é importante, né, na hora de criação de inteligência artificial, de agentes, já nascer com segurança by design, né, não, para não ter risco de, a gente está falando de dados sensíveis, Uhum. dados do colaborador, né? E a outra parte também é como é que eu elimino aqui os vieses, né? Como que eu tiro o bias? Então, eu vou fazer um recrutamento e seleção. Como que eu treino da melhor forma a minha inteligência artificial para que ele não tenha nenhum tipo de viés, né? Então, é muita responsabilidade envolvida e trazer transparência também de como a inteligência artificial está sendo utilizada é um tema importante. Então, se eu estou usando para fazer feedback, eu preciso deixar claro para o colaborador qual é o meio que eu estou usando, né, essa inteligência artificial. Uhum. Se eu estou facilitando, né, um resumo ali no desempenho, na performance, então também, né, trazer ali de onde são coletadas essas informações, né? Então, nada, querendo ou não, é uma responsabilidade que vai ser exemplo e espelho para as outras áreas. E também a IA não é, utilizar a IA não é só abrir uma solução ali como um chat GPT, um Gemini, alguma coisa, jogar um arquivo e pedir uma resposta, né? Nós estamos falando de uma utilização muito mais inteligente. Então muda o nível do jogo, né? Sim, com certeza. Hoje é muito mais amplo, né? A gente vê o uso da tecnologia, da inteligência artificial nas empresas, né? De uma maneira... A Vanessa falou bem aqui. A gente falava antes muito quero só eficiência. E como que você dá um melhor atendimento para o teu cliente, para o teu funcionário? Como que Uhum. você está em compliance, né, com as regras, né, e com as leis de cada país, né? Então, E aí você, quando começa a falar de agente, multiagente, você vai para um outro nível de conversa, né? Então, traz muita oportunidade o tema de inteligência artificial. Como a gente comentou aqui, né? A gente precisa também ter as organizações comprando a ideia e saindo do buzzword de IA para fazer uma implementação que seja prática para todo mundo dentro da organização, É como a gente falou, né? né? Não é trazer uma solução ali simples, é trazer um negócio que esteja alinhado com a estratégia que agregue valor, né? E, Rodrigo, como líder global, né? Qual que é a sua tese sobre como a IA redefinirá a vantagem competitiva, né, nas empresas através do capital humano? A gente tem uma pesquisa da IBM, né, que é o CEO Study, do ano passado, que 51% dos CEOs brasileiros entendem que a IA realmente vai ser uma vantagem competitiva. E acho que a gente está saindo do modo de chatbot, para o modo de agentes e multiagentes. Que eu acho que isso vai trazer muita vantagem competitiva no sentido de o RH, as empresas, a gente vai usar o agente como um nosso colega, um nosso parceiro para tomar decisões, para nos ajudar a tomar decisões melhores e mais rápidas do que eu, ser humano, tomava antes. E aqui eu gosto sempre de reforçar. A gente sempre indica que no final a decisão tem que ser sempre de um ser humano. Uhum. Mas você tem que ter um agente, uma IA, ela vai acelerar fazendo análise de dados, fazendo análise gerando, usando inteligência artificial generativa, multiagentes. Então, de uma maneira que isso vai trazer com que eu
receba já tudo mastigadinho e que eu possa tomar uma decisão. Então, acho que isso é uma grande mudança. Então, assim, o agente de IA, que a gente hoje fala muito de agentes, né, e Uhum. multi-agentes, ele vai passar a ser um parceiro. Então, ele vai, mais uma vez, ele vai nos dar insight, ele vai pegar informação desestruturada, ele vai estruturar, ele vai nos ajudar com uma série de coisas e vai liberar tempo para a gente poder focar naquilo que o ser humano é melhor. Então, na parte, quando em RH, o que eu quero? É, eu quero que a IA me ajude a responder, por exemplo, perguntas sobre como que eu faço um cadastro de um dependente no plano médico, que são coisas que eu não quero responder no meu dia a dia. Eu quero que ela me ajude a me dar insights de dados que eu tenho dentro da minha organização de uma maneira mais rápida, que antes eu tomava muito tempo para gerar esse tipo de informação, para que eu possa estar com meus gerentes, meus executivos, conversando sobre carreira, coaching, estratégia, projetos globais. Começar Então, acho sobre o que que importa, né? Na verdade é isso, né? porque uma das coisas que o pessoal fala, a IA vai tirar o emprego das pessoas. Ela vai tirar, na verdade, uma parte automatizável, uma parte mais chata do nosso trabalho, e a gente vai transformar a maneira como a gente trabalha de um modo que aquilo que faz a gente humano, que é a conversa, aquilo que a gente. Vamos sentar aqui e desenhar estratégia, a gente vai ter mais tempo para isso. Então, acho que isso é uma grande vantagem competitiva que a IA vai trazer para a gente. Vai permitir que as pessoas, é como você falou, né? Vai permitir que as pessoas foquem no que agrega valor, né? E as atividades mais operacionais, elas precisam ser automatizadas realmente. E o que eu percebo também é o seguinte, né? Isso é uma opinião muito minha, né? Então, a partir do momento que você começa a automatizar atividades rotineiras, vai ficar cada vez mais o quê? Pessoas, né? E vai ser sobre pessoas, vai ser sobre feeling, vai ser sobre relacionamento, né? Então, eu acredito que no futuro próximo, essa habilidade de você conseguir se conectar, de você conseguir se relacionar com a pessoa que está ali do teu lado, eu acho que ela vai ser ela sempre foi importante, né? Sim. Mas eu acho que ela Mais vai do ser que nunca. mais ainda importante. Seres humanos são seres sociais, né? Então, foi como a gente saiu lá do tempo das cavernas, a gente se tornou hoje a espécie dominante do nosso planeta, porque a gente somos seres sociáveis. E a gente hoje tem uma oportunidade de ter um monte de coisa que era, mais uma vez, operacional, chata, e eu posso ter alguém, né, digital que pode me ajudar a fazer isso e vai me dar tempo para focar em outras coisas que são importantes para a gente. É isso. E pegando o seu gancho também, Hum. Bruno, a gente vê aqui as skills se acumulando, né? Uhum. Então, né, as soft skills, né, que é a habilidade em comunicação, habilidade em tomada de decisão, análise de contexto, né? Com a inteligência artificial, eu não deixo de ter, né? Eu somo, né, outras habilidades que são mais técnicas, de como criar um prompt, de como buscar a melhor tecnologia para me atender no que eu preciso, né? Com as soft skills que ainda se tornam mais fortes, né? Então, é algo que a gente vai ver que vai acumulando, né? E a soft skill não é um negócio que ensina na faculdade, né? Não. É uma coisa que a vida te ensina, né? Exato. Conforme você vai Experiência. aprendendo, vai se relacionando, né? Com diferentes perfis, com diferentes pessoas. E isso eu tô super curioso para ver como que vai acontecer daqui a um tempo. Eu Vai ser também. interessante, vai. Estamos os três curiosos em relação a isso. E Vanessa, aproveitando, né? Quando a gente fala do potencial da IA de redefinir as áreas do RH, né? Aonde você vê quais são as áreas que podem sofrer o maior impacto, né? E também por onde pode começar? Boa pergunta, Bruno. Aqui, cada empresa, né, como bem dito, né, a gente vê uma maturidade diferente. Então, primeiro a gente tem que analisar qual a maturidade do RH da sua empresa, né? Uhum. E a gente avalia quais são as dores e quais são os desafios, que a gente sempre começa por onde tem desafio. Mas existem algumas áreas ali, algumas atividades que eu consigo dizer que são quick wins, né? Que são mais rápidos de a gente trazer um valor de forma rápida. Então, quando a gente fala de atendimento,
que é, né, principalmente para os HRBPs, né, que sempre são acionados para tirar um monte de dúvida do gestor que não sabe onde envia o atestado médico do funcionário que foi afastado, né? É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Então, todos os tipos de dúvida, né, eles podem ser resolvidos de forma rápida e fácil a partir da criação de chatbot, que vai, né, vai ser alimentado ali por fax, né, de perguntas e respostas frequentes que chegam para o RH, e aí você consegue tirar isso a partir de um indicador de atendimento. Uhum. Né? Então, esse é um primeiro ponto aqui, que é um quick win. Um outro, a gente olha ali a parte de recrutamento e seleção. Então, triagem de currículo. Então, assim, é batata, né? Você chega lá, né, para uma vaga, às vezes 1000 candidaturas. Uhum. Só que a forma como a gente faz a seleção e a triagem, se não tiver tecnologia e não tiver expertise, né, para buscar da melhor forma, você vai deixar passar um candidato que, às vezes, por uma palavra, não se correspondeu àquela vaga, né? Então, trazer inteligência artificial para ajudar na triagem é muito importante. Entrevista também, né, com inteligência artificial. A gente está trabalhando com um parceiro em que a gente observou que a entrevista, né, está sendo feita agora por WhatsApp, né? Então, a partir da voz, você responde o WhatsApp, ele já avalia, já faz a sua triagem, né? E tem também a questão de aprendizagem, né? Uma outra área, né? Quando a gente fala de aprendizagem, formação de times, por exemplo, com inteligência artificial para a área de vendas, né? Onde você interage com um avatar e esse avatar vai analisar a forma como você está respondendo para vender determinado produto e vai te trazer depois um relatório de onde você deveria ter se posicionado de forma diferente para aquela resposta. Né? Então, essa é uma outra área, né? A área de aprendizagem. E a gente pode ver também o tema de skills, né? Quando a gente fala de aprendizagem, que a gente fala muito de, agora, né? O tema de Skills Driven Organization, né? Tudo vai girar em torno das skills, né? O conhecimento, né? A competência passa a ser a nova moeda. E eu saber, né? Eu usar a inteligência artificial para mapear as skills e para entender quais são as skills que estão emergentes, para eu poder me antecipar e preparar a minha organização para a força de trabalho, é extremamente importante. Né? Então, uma terceira área que a gente está falando aqui é a área de aprendizagem. Outra, área de performance, né? De avaliação de desempenho. Na Accenture, a avaliação se tornou super rápida, que todos os feedbacks que a gente recebe em tempo real, né? De passagem por projetos ou interações no dia a dia, no final do ano, a gente tem lá já a inteligência artificial te fazendo um resumo e preparando também os gestores para a defesa na hora da avaliação. Então, bem interessante. E um último aqui, não menos importante, é quando a gente fala de People Analytics, né? Então, para fazer previsão de turnover, para fazer também análise de pesquisa e clima, e para também trabalhar com modelos preditivos de performance. Então, todas essas áreas têm potencial. Então, quick wins, né? De novo, a parte ali para atendimento, recrutamento e seleção e depois aprendizagem, mas dentro disso tudo, o contexto e a maturidade precisam ser avaliados antes de começar qualquer trabalho. E também tem o seguinte, né? O que eu acabo ouvindo também, conversando com alguns executivos, eu vejo que o pessoal tenta já começar pelo mundo perfeito. Né? Ok, né? Dentro de um ambiente seguro, começa, né? Vai dando os primeiros passos, faz uma V1, faz uma V2, né? O que se fala muito no mercado talvez sobre sprint, né? Mas vai evoluindo com o passar do tempo. E também tem uma coisa importante, né? A gente fala muito utilizar a IA para recrutamento e seleção, trazer o candidato, né? Fazer pesquisa de currículo, essas coisas. Mas tem também uma oportunidade grande dentro de casa, né? De você, de repente, olha, tem essa oportunidade aqui, eu vou olhar para a base de colaboradores que eu tenho dentro de casa. Exatamente. E aí, não só olhar para essa base de talentos que você tem, mas baseado dentro dessa base de talentos, como é que essa pessoa que está no PDI, está no feedback, está numa matriz na inbox, né, num plano de sucessão, que você pode alavancar ela também, né? E aí, esse ponto é interessante. Para começar, a gente sempre fala, pense grande, começa pequeno, pense nos quick wins, né? Que a Vanessa comentou aqui.
E aí até 2 pontos aqui que eu queria comentar a Vanessa comentou do Skills Based Organization, né. A gente estava conversando ontem, né, com os colegas, e a gente já fala disso há muito tempo, mas a gente não tinha tecnologia para implementar. E Exato. agora com a IA, com a tecnologia que a gente tem, você consegue fazer com que as empresas sejam realmente Skills Based Organization. Você vai focar, de repente, você vai ser uma pessoa, você não vai, vai ser o seu skill que vai fazer com que você trabalhe numa determinada, numa função. Então, eu tenho um skill de data, por exemplo, de dados. Então, eu posso rapidamente trabalhar em finanças, RH, na área de compras, na área de vendas, por exemplo. Então, vai ser menos, assim, eu sou um analista de RH, vai ser mais, eu sou uma pessoa com skills de dados, eu sou uma pessoa com skills Sim. de IA. Perfeito. E mais importante do que o cargo que você ocupa é o É. conhecimento que você tem, né? Então, o tema de skills realmente tem revolucionado a forma como a gente vê e traz também meritocracia, né, para a Pro empresa, para negócio, contratar, para promover, para movimentar. Bem É. interessante. E o Bruno comentou também desse tema que a gente está falando aqui, né? Vamos fazer, começar pequeno, né? Fazer sem. E aquilo até que eu estava comentando aqui no início. A gente, quando começou a nossa jornada em 2017, com o chatbot, hoje, quando você olha o nosso chatbot da IBM, que não é um chatbot, na verdade, ele é uma grande porta de entrada, orquestradora de tudo o que eu faço dentro de RH. Hoje, ele, em média, ele responde. Quer dizer, no ano passado, ele respondeu, em média, 40 perguntas dos funcionários durante todo o ano. Ou seja, a gente foram 11 milhões de interações, né, dos nossos funcionários com a ferramenta. E que interessante, 94% do tempo, 94% delas já são respondidas ali. Então, olha só, são 11 milhões de perguntas que iriam para pessoas de RH, Uhum. para o BP de RH, para responder aquelas perguntas. Olha só como a gente salva tempo, porque Sim. 94% já é resolvido ali. Isso é uma crescente. No passado não era 94%, era 50%, era 60%, era 70%. Então, aquilo que a gente tem conversado aqui, é importante as organizações entenderem que na primeira vez não vai dar certo, na segunda, de repente, também não vai dar certo, na terceira, indo assim. E aí você consegue, desses quick wins, fazer depois grandes implementações dentro da sua organização. Tem que começar. Sim. Porque se não isso. começar, Tem que ter não vai, né? iniciativa. Exatamente. E, Rodrigo, que transformações organizacionais vocês antecipam quando a IA se torna o mainstream no RH? Olha, uma mudança que, como a gente já está nessa jornada há algum tempo, uma mudança que a gente já fez, a gente criou novas áreas de RH. Então, tem uma área de transformação dentro de RH, é uma área que ela pega na área de remuneração, de recrutamento e seleção, na área de treinamento. Então, olha, eu preciso aqui, dentro do nosso mantra, né? A gente tem um mantra na IBM que é eliminar processos e trabalhos que são desnecessários, depois você simplifica e depois você automatiza nessa ordem. Então, nessa parte de eliminação e de simplificação, fica muito com essa parte, dessa área de transformação dentro de RH. E depois disso tudo, eu faço a automação, que também não, é uma área que não está no meu time de CIO, está dentro de RH da IBM. Então, essa foi uma mudança que a gente já viu. Uma outra mudança que vai acontecer é o trabalho cada vez mais entre humanos e agentes, dentro do mesmo departamento. E, para a gente, como que RH vai fazer na organização a contratação de agentes digitais? Como que ele vai fazer upskilling, reskilling de agentes? Porque se você treinar um agente digital há um ano atrás, o teu Large Language Model ele pode ter mudado, a tecnologia mudou, ele pode começar a estar enviesado para um lado, é o que a gente chama de drift em inglês, né? Então você precisa, o seu colega digital também precisa ser treinado, ele precisa ser avaliado. Por quê? Ele pode não estar performando como ele performava antes, então tem que
conversar com o meu agente digital e falar, será que eu vou ter que dar ele está indo muito bem? Ou ele Dá um dá um feedback. feedback, por exemplo? E você vai ter que começar a pensar em até fazer o desligamento do agente. Se ele não está indo bem e já tem um agente digital melhor, eu vou ter que contratar, mas vou ter que fazer o offboarding desse agente. Então, são várias nuances que a gente entende que a gente vai ter um mundo bem interessante nessa área, né? Nessa parte de organização. E outra coisa, assim, para pensar, a gente pode ter... Então, a gente vai ter gerentes que vão ser gerentes de humanos e agentes digitais, e você pode ter agentes que vão ser gerentes de humanos. Então, a gente entende que vão ser grandes transformações que vão acontecer dessa integração entre o trabalho de um agente de IA, que ele vai fazer uma parte do nosso trabalho, e a gente, como ser humano, que vai fazer uma outra parte do trabalho. Então, como que isso é gerenciado? Como isso é administrado? Então, assim, vão ser oportunidades muito diferentes. Não tem a resposta hoje, como vai ser isso tudo, mas a gente entende que é um caminho que a gente está seguindo. Tem empresas que já estão colocando agentes, eles têm matrícula, você tem uma diretriz de ética comercial, uma diretriz de conduta comercial, que o agente vai ter que seguir isso. E isso, ele está desviando que nem um ser humano, você tem que tomar ações corretivas. E, eventualmente, em alguns casos, você tem que fazer o offboarding. E aí você vai ter que botar um outro agente, eventualmente, para fazer o trabalho, que vai ser uma nova tecnologia, que vai ser usando um novo base de dados, por exemplo. Então, assim, são discussões muito interessantes, né? Que isso vai afetar a maneira como a gente treina a gerência, como a gente treina os executivos. Então, assim, isso vai trazer muita coisa nova para o RH. E será que é o RH que vai ser o Tomador o das tomador das decisões, né? decisões? Será que é o RH que vai Sim. treinar? Nossa, vai ter E, muito amplo essa discussão. e além disso também, a gente tem um outro tema envolvido que é o org design, né? Eu tenho até um convite para vocês para fazer da leitura de um livro do Tom Falkowski, que é um dos executivos da Accenture, que esteve aqui no Brasil, né, no mês passado. A gente fez um evento que reuniu, né, mais de 40 CHROs, né, na Accenture para ouvir, né, a respeito da nova perspectiva do modelo das organizações perante a introdução da inteligência artificial. Então, teve um momento da palestra dele que ele trouxe um slide, né, e no organograma tinham, né, as pessoas e tinham os robôs, né, e falando como vai ser essa nova organização, né, como vai ser esse novo org design, né, quando a gente olhar e a gente tiver avançado, né, o suficiente para tomar decisões como essa. É um agente que vai tomar decisão ou o líder dessa área aqui vai ser uma pessoa, né? Então, é um tema que é bem interessante para a gente explorar e estudar um pouco mais também, né? Muita coisa vai acontecer ainda, né? Muita coisa vai acontecer. Sim. E aproveitando agora, passando aqui para o próximo bloco, agora a gente entra nos desafios e oportunidades da automação. E como vocês veem esse equilíbrio, né, entre a automação e a humanização, né? Só complementando a pergunta, né, no sentido de, ok, a gente vai conseguir automatizar mais coisas, sim, queremos, né, porque a gente falou que é importante que as pessoas empreguem as atividades dela em coisas que agregam valor, né? Mas tem um fator humano também que a gente precisa se preocupar, é como que a gente também consegue ajudar essas pessoas a fazer essa transição, né? Como que a gente cuida para que essa cultura dentro da pessoa seja alterada, né? E venha passando por essa transformação com o passar do tempo, para que ela se sinta segura com essa mudança, né? Vamos lá. Tem muito a ver aqui também com como eu comunico e trago o tema da cultura e da inovação para os meus colaboradores, né? Então, lá atrás a gente começou falando de se eu falar para o meu time que eu vou querer trabalhar só eficiência e redução de custo, provavelmente não vou trazer confiança e eu não vou trazer ali uma cultura de incentivo a testar o novo, né, com inteligência artificial. Então, em primeiro lugar, como eu preparo a liderança
para poder fazer essa transição e comunicar corretamente qual é o objetivo que eu tenho com a chegada da inteligência artificial, né? E o outro é como que eu facilito e não deixo morrer as conversas, né? E a proximidade entre os times. Porque a gente viu aí, a gente teve, né, com a pandemia, a gente teve uma ruptura total e, claro, né, tiveram aí os seus benefícios, mas também tiveram os seus malefícios, né? Que as pessoas ficaram distantes. E a nova geração que está chegando agora no mercado de trabalho não tem muita paciência para ficar conversando, estruturando, ou para escutar um feedback, olhos nos olhos. Não existe isso, né? Então, é um desafio e cabe sempre, né, a liderança, em primeiro lugar, trazer isso para o consciente e o RH também fazer, né, durante esse letramento, fazer a preparação desses líderes para que atuem da melhor forma possível. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que dá para ter como eu diria assim, esse equilíbrio, né? E acho que a comunicação é muito importante. Então, você falar que como que a IA, como que as novas tecnologias vão te ajudar. Então, mais ou menos, elas vão tirar uma parte do trabalho, né? Tarefas repetitivas, elas vão tirar. Isso aqui não faz sentido para a gente fazer mais. E assim, o trabalho ele vai evoluindo com o tempo. Então, uma das coisas que eu gosto de comentar com as pessoas é que as pessoas, não, que a IA. Eu falei, gente, quando entrei para trabalhar, pouca gente usava Excel. Então, o Excel, quando eu comecei a usar o Excel, por exemplo, a planilha, a gente começou a ser mais rápido. Então, isso me liberou mais tempo para eu poder aprender mais coisas, para eu poder ter mais conversas com a liderança que eu tinha na empresa. Então, assim, a IA, e o que eu falo também para o usuário final, né, para os gerentes, né, por exemplo, e para os funcionários? Eu falo, olha, vai ter muita coisa que ela vai te ajudar já vai te entregar um negócio quase pronto, mas você tem que fazer uma revisão. Então, por exemplo, a gente comentou a parte de feedback, né, que vocês estão, que tem, que a IA pode dar o feedback já mastigado no processo de gestão de performance de uma pessoa. Você tem que buscar, às vezes, essa informação, se uma pessoa de vendas, de consultoria, de vários lugares. E aí o gerente está lá 3 horas buscando essa informação, 4 horas. E você vai lá no teu agente e fala, eu preciso fazer um draft, um rascunho de uma avaliação de desempenho do Bruno, por exemplo. E ele vai lá, vai puxar um monte de informação, você vai olhar, 90% disso faz sentido, vou botar aqui o meu molho rapidinho, e você em 10 minutos, você fez o trabalho que você demoraria 3, 4 horas para consolidar um monte de informação. Então, o que a gente fala? Olha só como isso é legal, olha só como isso te ajuda. E aí você agora tem 3 horas para olhar coisas que são, de repente, você vai ter um almoço mais longo com um funcionário seu para ter uma melhor conversa de carreira, ou quando você for ter essa conversa de carreira com a pessoa, você vai ter mais tempo para conversar com ela. Então, assim, te libera tempo para aquelas coisas que a gente tem que fazer e que não são, na minha visão, não são delegáveis para uma inteligência artificial. São os temas humanos, né? Sim. Humanizáveis. Né? Sim. E, Vanessa, outra preocupação é com relação à adoção de novas ferramentas, né, e novas formas de trabalho também. Como que a Accenture tem trabalhado esse tema? Bom, esse tema, a gente tem, né, primeiro a gente teve que trabalhar dentro de casa, né? Porque para a gente poder levar novidade e tecnologias novas para os clientes, a gente teve que testar dentro de casa também, né? Então, quando a gente fala do tema de agentes, né, que é o último tema mais atual, a gente começou no ano passado tem um programa que chama TQ, que é Talent Quotient. São treinamentos online, curtinhos, que toda a organização teve que fazer. E quem já sabia do conteúdo só fazia a provinha lá, respondia antes, não precisava fazer o treinamento. E a liderança, né, nesse último ano teve também, né, começando pela liderança mais alta, né, tivemos 3 dias de treinamento. Tem uma nova metodologia que chama Art of Reinvention,
E aí não olha só a parte de tecnologia, a gente olha a transformação como um todo. Então, desde da parte de criação do North Star, dos objetivos estratégicos, né, para eu conduzir uma transformação, passando, né, pela análise de processos, e aí eu tenho processos que eu não preciso fazer RPA, eu posso eliminar, né? Então, conceitos de Lean, né? Então, passa por essa parte no treinamento e até a parte da mão na massa mesmo de vamos criar aqui agentes, vamos melhorar esse processo e tudo com base na criação de valor, né? Então, treinamento bem bacana que foi feito para liderança e outras coisas também que estão sendo feitas, né? Comunidades multidisciplinares. Então, por exemplo, o meu time é de consultoria, né? E aí voltado mais ali para consultorias de RH e também gestão da mudança para implantação de sistemas. Dentro da nossa área, a gente já criou agentes ali para fazer, por exemplo, assessment de skills, né? Para a gente poder aplicar para os nossos clientes, para a gente ver dentro de casa também que skills o nosso time tem e quais eu preciso buscar no mercado ou formar para poder trabalhar com os novos temas. E essas comunidades multidisciplinares, a gente troca conhecimento também com outras áreas. Então, tem calls em que reúne time de tecnologia, time de operações, time de consultoria, em que os novos conceitos estão sendo trocados e os cases também compartilhados para que todos possam aprender. Então, essa é uma outra forma. E, por último, e não menos importante, tem uma plataforma que a gente chama de AI Refinery, que todos os colaboradores da Accenture têm acesso. E antes de fazer qualquer coisa para o cliente, você vai usar a criação do agente para você ganhar produtividade pessoal. Então, todos têm acesso e tem lá os agentes que são criados pelos colegas e tem os que você pode criar. Então, você usa essa plataforma para você ganhar conhecimento, ganhar expertise e elevar a sua produtividade. Então, tudo isso se torna um ambiente, né, de troca de conhecimento, de aprendizado e, a partir disso, né, a gente pensa nas soluções mais inovadoras também para levar para os clientes. E também vocês são percussores, né, de novas tecnologias. Isso acaba já ficando no DNA da empresa, né? Então, Sim. Automaticamente, uma coisa vai retroalimentando a outra, né? Com certeza. E a gente está sempre em busca de uma nova história de sucesso para contar, para compartilhar, ou um aprendizado, né? Isso daqui, ó, eu fiz em tal cliente, levei muito tempo para o próximo projeto, vamos fazer de outra forma, vamos otimizar, vamos tentar olhar com uma outra tecnologia. Sim. Então, é bacana disso, né? Dessa troca de times e de conhecimento é conseguir... É enriquecedor, né? É muito enriquecedor. Essa diversidade é muito, muito importante, né? E, Rodrigo, nessa sua vivência aí gerenciando times globais em diversos países, quais são, na tua opinião, as culturas que você entende que são mais resistentes ou menos resistentes à adoção de automação nos processos de RH? Eu diria que a gente tem um bom nível, acho que, de aceitação hoje, né, dessa mudança de tecnologia, de aceitação de novas maneiras de trabalhar. Acho que, de maneira geral, eu consigo ver menos resistência, cada vez mais. Eu diria que tem mais resistência um pouco, às vezes, pelo tema geracional. Então, aquelas gerações, a gente está falando de baby boomer, de geração X, por exemplo, comparado com os millennials, os Y. Então, eles são, agora os alfas, né? Eles têm menos resistência. Eu pego um pouco do exemplo da Ásia, assim, por exemplo, lá como eles são... Quando você vai implementar, por exemplo, uma tecnologia, algo assim, que eles entendem que vai ser bom para o coletivo, por exemplo, eles têm a tendência a aceitar de uma maneira mais fácil, porque eles são sociedades mais coletivistas, assim. Então, uma sociedade que é um pouco diferente, por exemplo, quando eu olho aqui em Américas, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, que a gente tem uma sociedade mais individualista. Então, aqui é uma outra maneira de implementar. Se a pessoa ela entende que pode até ser bom para todo mundo, mas se for ruim para mim, eu vou ter um pouco mais de resistência. Então, eu vejo um pouco aqui de resistência nesse aspecto, tá? Mas eu diria que isso é menor cada vez mais. Eu gosto de dar um exemplo que aconteceu com os bancos. Todo mundo ia na agência bancária. Tinha que ir. Hoje, acho que você vê que aqui, em qualquer lugar, ninguém quer ir em banco.
Uhum. Você só vai em banco, obviamente tem gente que precisa ir em banco, tem gente que gosta de ir, mas eu, por exemplo, eu não entro numa agência bancária, eu só entrei aqui no Sim. Brasil quando eu voltei, que eu tive que ir lá para abrir minha conta no meu novo banco aqui no Brasil. Mas eu nunca mais fui em agência, né? Então, e olha só como ele se adaptou dos anos para cá, na parte de banco, a sair de ter que ir presencialmente numa agência e você hoje resolve tudo no computador ou no celular. Uhum. Então, hoje, cada vez você vê menos resistência. Eu acho que as pessoas estão vendo que se elas resistirem, elas vão ficar para trás. E ninguém quer ficar para trás Exato. hoje em dia, né? E é uma. Evolução, né? E é o que a gente fala, né? Ganho de tempo, porque você ir numa agência, quanto tempo você perde, né? Eu acho que as pessoas viram isso, né? Viram que essa tecnologia, ela te salva um tempo que você ia desperdiçar. É um tempo perdido, e aí você pode investir em outras coisas. O grande ponto é que você tem que investir bem esse tempo que você está recebendo, né? Mas eu acho que, brincadeiras à parte, eu vejo a gente muito... todas as culturas, né? As pessoas, e inclusive de diferentes gerações, muito mais abertos a novas tecnologias do que eram 20, 10 anos atrás. A pandemia ajudou a acelerar isso. Acho que é um ponto que quebrou muito os Sim. paradigmas das pessoas de fazer compra online, de pedir Exato. comida online, de você usar mais o celular. Tinha muita gente, não vou pagar uma conta do banco pelo celular. Hoje O medo, né? o Era medo, criado. ele foi quebrado, né? Então, E interessante até como a tecnologia possibilitou a criação de conexões, né? Então, você vê hoje idosos, né? Que antes, quando que a Sim. pessoa iria usar um WhatsApp ou fazer uma chamada, né? Por telefone, com câmera, daí, nasceu o netinho, aí já muda o Verdade. conceito. Não, deixa eu entender, compra um negócio desse para mim, para eu poder ver o meu netinho, né? Então, é interessante como cria conexões também, né? E a adoção tecnologia. rápida. Vocês acreditam que a IA, né, falando dentro do mundo de RH, vocês acreditam que ela vai fazer com que a RH ele de fato se torne mais estratégico? Ou o RH, vocês talvez tenham uma visão de que ele pode se tornar mais dependente, obviamente que vai ser dependente, né? Mas mais dependente da tecnologia do que estratégico em termos de utilização. Eu acho que é um equilíbrio. Você comentou, Bruno, a gente vai ser dependente de tecnologia, a gente não consegue fugir disso. Mas aí ele vai trazer essa parte da gente ser estratégico, de focar. Então, a gente vai ter cada vez mais, na minha visão, mais processos que são automatizados, a gente vai ter mais processos que vão ser feitos por uma IA de uma maneira mais rápida, e isso vai dar tempo para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder pensar na estratégia, pensar nos problemas do negócio, como que eu mudo uma dor que eu tenho hoje para gerar um remédio, né, para essa dor. Então, acho que vai ser o que a gente vai assim, tecnologia para a gente vai ser que nem respirar, vai ser que nem eu ter que beber água. Então, e ela vai nos ajudar a salvar tempo para poder ser mais estratégico. Eu acredito que assim como hoje a gente não consegue ficar um dia sem o celular, vai chegar um momento que a gente vai falar, não consigo ficar sem a inteligência artificial para fazer o meu trabalho, para me ajudar com o meu trabalho, né? E realmente, hoje a gente não sabe mais de casa sem o celular, né? Não. Porque você fica sem CNH, você fica sem cartão de crédito, né? Sem não WhatsApp. consegue conversar com as pessoas. Exatamente. E caminhando aqui pro final, pros finalmentes, na opinião de vocês, qual que vai ser o novo paradigma da liderança de RH, né, que vocês observam na próxima década? Ou nessa década? A pessoa de RH ela vai ter que ser fluente em dados, mas ela vai ter que ser aberta, ser mais vulnerável, saber escutar, saber que a gente não é super-homem e mulher maravilha. Eu acho que a gente vai ter que ter essa vulnerabilidade de entender que o mundo é uma transição permanente. E eu preciso ser uma liderança, né? Ser um RH mais próximo das pessoas. Então, assim, entender, né? A gente está com um monte de tema hoje em dia de saúde mental. Você tem um monte de temas que são bem a parte humana, né? Que uma IA não vai resolver.
E a gente precisa da IA e ser bom analistas de dados para que isso nos ajude, como humanos, a tomar essas decisões, que são decisões que vão nos ajudar a gerenciar melhor as pessoas, a entender melhor os problemas novos que estão acontecendo e saber que a gente não sabe de tudo. Então, acho que esse é um tema importante, que acho que a gente ficava muito naquilo, eu tenho essa informação, eu sou o dono disso e, gente, cada vez mais eu descubro que cada vez eu entendo que eu entendo menos das coisas, entendeu? Cada vez mais. E eu como um líder de RH, é o que eu falo pro meu time. Pô, se você sabe mais do que eu, que bom, quero aprender com você. Pô, mas você é meu líder, você tem que saber mais. Não, esse assunto você tem que saber mais do que eu. E eu estou aqui em ser humilde, em aceitar que eu sei menos que essa pessoa. E eu vou aprender com ela e eu vou ensinar para ela as coisas que eu sou melhor do que ela. Então, acho que isso é um paradigma, né, que a gente vai ter para o tempo atual e para os novos tempos que a gente, de RH. Perfeito. É como ser mais digital sem perder o lado humano. Acho que é a frase do momento, né? Exatamente. Que traz uma reflexão. E, Vanessa, como que, assim, o que você dá de dica, né, pro RH começar a fazer essa transformação, né? Por onde começa? Boa pergunta, Bruno. Os clientes começam, né? Primeira coisa que eles fazem é, e aí, tá, entendi, tô conhecendo do tema, o que eu faço para começar, né? Primeiro lugar aqui é qual é a estratégia da sua empresa e qual é a estratégia do seu RH. Você não começa nenhum trabalho sem estar alinhado à estratégia. Se você começar qualquer coisa, quero fazer porque é interessante, porque é legal, porque está na moda, as chances de você sair do foco e sair do rumo e criar um monte de coisa que você não vai usar depois são altas, né? Então, sempre setar ali o seu objetivo e como eu quero alcançar esse objetivo. Meu objetivo é trazer a melhor experiência para o meu colaborador. Então, ok, é esse o seu objetivo? O que isso vai te fazer alcançar a melhor estratégia e resultado para a empresa? Eu vou trazer mais tempo para os meus colaboradores para focarem no que importa e no objetivo das áreas deles, né? Para atingir resultado. Então, primeiro foca no objetivo, né? Em primeiro lugar. Depois, eu entendi o objetivo, entendi onde eu quero chegar. Lembra dos quick wins que eu estava falando já? Sim. Vamos ver como que a gente traz valor rápido? Então, na hora de você organizar a sua casa, na hora de você montar ali a sua estratégia, já vê o que é ganho rápido, que você consegue fazer de forma organizada, responsável e que consiga trazer valor rápido, né? E, por último e não menos importante, construa ali um plano, um roadmap. O que eu quero fazer aqui nesse ano fiscal, né, a curto prazo, o que eu vou fazer nos próximos 2 anos e daqui a 5 anos, como eu quero estar. Né? Como o resultado da companhia vai estar alinhado, né? Como os meus resultados vão estar alinhados ao resultado da companhia como um todo. Então, tendo isso em visão, você consegue se estruturar e começar a trabalhar de forma efetiva. Só quero reforçar um ponto e adicionar um, se você me permitir. Claro. Eu acho que reforçar o ponto que precisa realmente estar conectado com a estratégia do negócio, né? Tem que ter uma leitura clara para onde o negócio vai. E o que eu gostaria de adicionar isso que você vai fazer, ele precisa trazer algum tipo de resultado, né? E esse resultado ele precisa ser tangibilizado. Mensurável. Né? Exatamente. Qual é o valor que eu estou trazendo para o meu colaborador, para o meu cliente. Exatamente. Qual seria uma mensagem, né, para os CHROs sobre como se posicionar, né, o RH nessa transformação da IA e da automação? Que mensagem vocês deixam para isso? A mensagem é bem simples. Não terceiriza isso para os outros. O RH tem que liderar essa agenda. A gente tem que ter coragem e ação de fazer essa mudança. E se a gente faz essa mudança, toda a companhia vem junto com a gente. Então, assim, a RH tem que liderar essa mudança. Ela tem que ser um facilitador, mas também de ser um exemplo para a companhia dessa agenda de IA e de automação. Essa é a minha mensagem simples para os meus colegas. É simples, mas de peso, né? Perfeito, falou tudo. Complementando aqui o Rodrigo, então seja protagonista. Conduza a transformação
E aquilo que você incentiva os seus colaboradores da empresa a fazerem, faça você, né? Uhum. Comece você também, né? Traga o bom exemplo. Verdade. Uau. E, gente, encerrando agora o nosso podcast. Então, Rodrigo, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Vanessa, muito obrigado também. Vocês trouxeram insights super valiosos, né? Não só pelo peso que a Accenture tem e a IBM também, né? Mas pela visão de negócio que vocês têm e por estar à frente de grandes operações, né? Eu acho que tem coisas aqui que são super importantes, recortes super importantes que líderes de RH podem se apoiar, né? E aprender muito com vocês. E também agradecer o convite. A Elofy também, vocês fazem parte do nosso ecossistema de RH aqui no Brasil, vocês são um player importante aí para recursos humanos e obrigado aí pelo convite. Imagina. Eu também agradeço, a Elofy também grande parceira, estou à disposição. Tenho que agradecer aqui Bruno, Rodrigo, obrigada aqui pela oportunidade, foi muito rica essa troca de experiências e espero que a gente possa se ver aí em outros bate-papos, porque já vi que aqui a gente passa a tarde inteira se Vai deixar, embora né? falando, Se deixar, a gente vai embora. Para quem nos ouviu, continue acompanhando o nosso HR Executive Talks e até o próximo episódio. Obrigado.